Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos estudar a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17. Mas antes disso, vamos abrir a Bíblia em João capítulo 13, que provê para a gente o contexto da oração sacerdotal de Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia têm chamado a atenção ao fato de que os evangelhos não são escritos para serem uma biografia de Cristo. Senão eles seriam uma biografia, entre aspas, ruim ou errada. Por quê? Porque se fala um pouquinho da infância de Jesus, se fala nada praticamente da sua idade adulta, dos seus 13 até os seus 30 anos, ninguém sabe o que ele viveu, e depois ela coloca uma grande ênfase no ministério de Jesus e uma ênfase maior ainda na semana da sua morte. Então é um relato, entre aspas, desigual, ele não é uma biografia, ele é um relato que tem um objetivo específico, dizer quem ele é, nasceu de uma virgem, nasceu pelas promessas de Deus no Antigo Testamento, cumpriu todas essas promessas, foi levado ao templo para ser consagrado a Deus, viveu uma vida perfeita e sem pecado, foi ungido no seu batismo, como Daniel 9 havia profetizado, cumpriu o seu ministério, revelou o caráter de Deus e se entregou na cruz por cada um de nós. Esse é o objetivo da narração do Evangelho, que a gente conheça essa história e não nos prover detalhes a respeito de cada uma dessas fases, ok? Agora, a fase que nós vamos estudar hoje, que começa aí em João 13, é a fase mais importante dos relatos da vida de Jesus. E esse primeiro verso do capítulo 13 é um verso bonito, gostoso, afável da gente poder ler, e a gente lê assim na palavra de Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A última Páscoa estava se aproximando da vida de Jesus. Ele iria comer aquela Páscoa com os seus discípulos e então ele seria entregue para morrer fora das portas de Jerusalém para carregar a cruz que era minha e sua. E o Evangelho apresenta uma razão pela qual Jesus veio a esse mundo e pela qual ele perseverou até o fim, amando os seus que estavam no mundo. O amor é a grande força que fez com que Jesus viesse ao mundo em primeira instância e levasse o plano da salvação até o fim, e foi esse mesmo amor que o sustentou lá no Getsêmani, quando ele diz: Pai, eu não quero ir, mas que seja feita a tua vontade. O amor dele para como Pai, o amor dele para conosco foi mais forte do que a morte. E ele nos amou até o fim. Nesse mesmo capítulo 13, vamos ler o verso 21 e 22. Antes disso, ele faz toda aquela cerimônia do lava-pés com os discípulos, que não era uma cerimônia como nós fazemos hoje. Realmente eles precisavam entrar no cenáculo para cumprir a Páscoa, para comer a Páscoa. E eles estavam com os pés todos sujos, não tinha nenhum escravo ali, que era o papel do escravo, o papel do servo fazer aquilo, e nenhum deles se predispôs a fazer. E então Jesus cinge-se com a toalha, pega a água e vai lavar os pés dos discípulos. Vocês conhecem bem a história. E é nesse contexto, então, que nós lemos o verso 21 e 22, que diz assim: Dita essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Verso 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. E o verso 31 nos diz: quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Amados, em outro momento da Bíblia, Jesus fala assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ninguém tinha poder de tirar a vida daquele que criou a vida. Depois do livro de Atos, depois que Jesus morre e ressuscita, o que Pedro diz para os judeus? Matastes o autor da vida. Ninguém poderia tirar a vida dele. Ele a entregou livremente.
E naquela sua última noite entre os discípulos, Jesus faz algo interessante. Ele se angustia em espírito pela presença do pecado, pela presença do traidor, e ele revela que ele já conhecia essa verdade e esse fato, ele seria traído. E os discípulos se olham perplexos, sem saber quem era. Eles não tinham suspeita de quem era. Cada um poderia ter até a própria dúvida, será que eu vou trair Jesus? Então Jesus aponta Judas como traidor, e a palavra de Deus diz que no momento em que ele comeu aquele pão que Jesus lhe deu, Satanás entrou nele. E é para o diabo que Jesus fala, o que você quer fazer, faze-o depressa. Naquele momento, Cristo havia se entregado para sofrer toda a maldade que o diabo pudesse inspirar os homens contra ele mesmo. Para que ele desistisse, para que ele descesse da cruz, para que ele salvasse a si mesmo e assim deixasse de ser o nosso Salvador. Mas Jesus nos amou até o fim e não desistiu até que cumpriu plenamente a redenção na cruz do Calvário. Jesus foi fiel, absolutamente fiel, em contraste com a infidelidade de todos os seres humanos. Nesse contexto é que nós temos capítulo 14 de João, 15, 16, 17 e 18 no Getsemane. Então, a partir do momento que Judas sai para entregar Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi glorificado porque ele entregou a sua vida naquele momento e então ele começa uma longa conversa com os discípulos. Vocês lembram do capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Vocês lembram também do capítulo 15, onde Jesus explica a relação dele com os discípulos. Eu sou a videira, vós os ramos. Capítulo 16, onde Jesus revela o outro Consolador, aquele que não seria humano, mas que seria representante de Cristo na terra, o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que é Deus, só que separado da natureza humana, como Cristo o é. E então, no capítulo 17, todas essas conversas culminam na oração. E Jesus ora ao Pai. E é essa oração que nós vamos estudar a partir de agora. Então, vamos abrir a Bíblia em João 17. Vamos ler os versos 1 a 5. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Um estudioso da Bíblia diz que o capítulo 17 de João é um dos capítulos que tem na Bíblia a linguagem mais simples e a mensagem mais profunda. É uma linguagem simples, de fato, porque a oração não precisa de linguagem complicada para ser ouvida, porque o que Deus ouve é a sinceridade, é o amor, é a fé, é a confiança, é a certeza que Ele nos ama e nos ouve, porque é isso que ensina a palavra de Deus, e nos ouve mesmo quando responde não para as nossas orações. Lembra que Jesus pediu? Livra de mim esse cálice, e o Pai disse, não livro, porque através desse cálice você vai salvar a humanidade. E depois Isaías 53, o Senhor agradou moê-lo, porque Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado, venceu a morte e salvou a humanidade. Então, a oração não precisa de linguagem complicada para ser ouvida. E Jesus não fala em linguagem complicada. Entretanto, os conceitos espirituais que aqui estão contidos são absolutamente profundos. A oração sincera e verdadeira é a comunhão da alma com Deus, onde colocamos ao Pai tudo que somos, tudo que precisamos e tudo que queremos. E Jesus, qual era o desejo dele? Glorificar o Pai. Esse era o grande desejo da vida dele. No Evangelho ele diz, eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis, fazer a vontade do meu Pai. Glorificar ao Pai, revelar o seu caráter, fazer a sua vontade, era o grande princípio por detrás de
todos os atos da vida daquele que é Senhor e Salvador. E Jesus estava disposto a ir a últimas consequências para glorificar o Pai, a ponto de entregar a sua própria vida para redimir aqueles que não merecem redenção, eu e vocês. Jesus estava disposto a consumar a obra que ele veio realizar, uma obra de redenção, de amor, de graça, que faria com que Deus fosse conhecido em seu caráter e em sua natureza como nosso Salvador. Nós somos acostumados à imagem de Deus como Criador. Ele mandou e tudo existiu. Ele ordenou e tudo se fez. Essa é uma imagem comum de nós vermos a respeito de Deus. Mas se você perguntar para as pessoas que não conhecem muito bem a Bíblia, que não estudam a Bíblia, quem é Deus? Dificilmente elas vão responder, Deus é o Salvador. Elas não têm essa noção. E por que elas não têm essa noção? Porque elas não conhecem a Bíblia. Porque desde o Antigo Testamento, Deus já revelava a si mesmo como aquele que salva. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43. Desde o Antigo Testamento, o fato de que Deus salva e é Salvador já estava claro nas Escrituras. E Cristo veio revelar essa salvação, esse caráter e essa disposição de Deus com poder para realmente realizar a salvação. Através de Cristo, a redenção torna-nos Deus conhecido como aquele que salva. E Deus enviou Cristo para realizar essa obra de salvação. Essa redenção que Jesus veio realizar, ela manifesta a glória de Deus, o poder de Deus, que não é brincadeira, é um poder que concede vida eterna. Não é um poder fraco, não é um poder medíocre, não é um poder pequeno, é um poder infinito, absoluto, que cumprirá toda a sua vontade, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele tem poder, se ele designou conceder vida eterna a pecadores, ele vai fazer isso. Ele vai salvar esses pecadores, redimir, transformar, abençoar, curar e levá-los para um lar de glória, de luz eterna, onde o seu amor será vivido de forma perfeita para todo o sempre. E a realização dessa obra, ela conduz a humanidade a uma perspectiva de um tempo onde não havia mundo. Lembra no texto que nós lemos? Glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. O poder dessa verdade é tão maravilhosa, ela vai no âmago da questão de quem Deus é, que ela nos conduz a um tempo onde nem mundo não existia. No momento onde Cristo já era glorificado com o Pai, um com o Pai, porque foi isso que ele nos disse, não é? Eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. E Cristo, como esse ser que habitava no seio do Pai, que estava com o Pai, que era igual ao Pai, estava com Deus e era Deus. João 1, verso 1. E Cristo já era glorificado junto do Pai naquele tempo, e naquela glória foi que ele se revelou como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Maravilhoso, não é? Uma linguagem simples que nos conduz a uma perspectiva maior do que o universo, maior do que o mundo, maior do que qualquer coisa criada. Nos conduz ao âmago do caráter de Deus, pois Cristo é a expressão exata de Deus. Hebreus 1, verso 3. E ele veio a este mundo fazer a vontade do seu Pai. Vamos continuar a leitura e ler do verso 6 de João 17 até o verso 8. E vamos considerar algumas outras questões. Jesus orando ao Pai: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus fala que tudo que ele ensinou foi aquilo que ele aprendeu e recebeu do Pai. Portanto, quando Jesus diz,
o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele está revelando aquilo que o Pai coloca na sua boca, de que tu és o meu Filho amado. E em ti, e através de ti, e para ti, eu criei o mundo em 6 dias e descansei no 7º. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Senhor do sábado, ela não está fazendo uma diferença entre Jesus e Deus. Pelo contrário, ela está dizendo que Jesus Cristo é a expressão exata de quem Deus é. E se Deus é Senhor do sábado, porque o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, Cristo pode dizer, eu sou o Senhor do sábado. É um discurso totalmente diferente do mundo evangélico, que usa esse mesmo verso para negar o que Deus não negou. Para negar o que Deus afirmou, para negar o que Deus comandou. Lembra-te do dia de sábado. Agora, as verdades desses versos vão muito além disso. O nome na Bíblia, e Jesus fala, Pai, eu manifestei o teu nome aos homens, representa o caráter, a identidade, a natureza, o íntimo de quem é a pessoa que recebe aquele nome. É por isso que Deus trocou o nome de muitas pessoas na história da Bíblia, não é verdade? Lembra de Abraão? Antes disso ele se chamava Abrão. E Deus fez uma promessa para ele que ele seria pai de muitas nações. E então ele disse, você vai ser chamado não Abrão, como é o teu nome, mas Abraão, que significa pai de muitas nações. Lembra de Jacó? Que ele já nasceu agarrado no pé do seu irmão? Jacó era gêmeo com Esaú. Esaú nasceu primeiro e grudado no calcanhar dele, Jacó nasceu. E colocaram esse nome dele, que significava o quê? Trapaceiro. Aquele que puxa a perna do outro, aquele que vai no calcanhar, aquele que puxa o tapete. E Jacó revelou não só esse caráter lá no nascimento, mas na própria vida dele. Ele enganou o pai e recebeu a primogenitura. Então ele era esse homem trapaceiro, mentiroso. E quando Deus luta com ele, e a Bíblia diz que Jacó prevalece sobre a majestade do céu, o que Deus faz com ele? E já não mais se chamará Jacó, mas Israel. Porque Deus muda o caráter da pessoa. E como símbolo dessa mudança de caráter, ele muda o nome. Então, quando Jesus diz que ele manifestou o nome do Pai, o que ele está dizendo? Eu manifestei o caráter de Deus. Quando Jesus curou, quando Jesus ensinou, quando Jesus perdoou pecados, quando Jesus fez obras que nenhum outro fez, ele revelou o caráter de um Deus que ama, que ensina, que perdoa o pecado e que fez o que nenhum outro fez. É esse caráter que Jesus manifesta, que Jesus ensina, que Jesus revela na sua glória. Portanto, Jesus está afirmando, tornando claro qual é o espírito e o caráter que são encontrados em Deus. Caráter de amor, de graça, de poder, de misericórdia, de libertação. E os homens que estão abertos a essa experiência guardaram a palavra de Deus. A oração de Jesus diz, manifestei o teu nome aos homens e eles guardaram a tua palavra. Certa vez no ministério de Jesus, os homens começaram a se afastar de Cristo, porque o ensinamento de Cristo era pesado. E ele exigia um comprometimento que as pessoas não queriam ter. E começaram a se afastar. E Jesus vira para os 12 e diz, vocês também querem ir embora? E Pedro responde assim, pelos 12, Senhor, tu tens a palavra da vida eterna, a quem iremos nós? Diante dessa revelação, desse poder, dessa graça, dessa misericórdia, desse amor, o que mais pode nos satisfazer? O mundo? E o que há no mundo? Não vale a pena, não enche a alma, não leva para o céu, não traz real felicidade, muito menos salvação. Assim, é que quem conhece a Cristo, enquanto aquele que revela o caráter do Pai, guarda a palavra de Deus. Conhece e pratica, que é o sentido do verbo guardar. Bom, os homens guardam essa palavra, que significa que eles creem, se submetem e pregam a palavra. Porque não basta guardar sem levá-la a outros, de uma forma ou de outra. E quem faz isso, confirma que a palavra é verdade. Confirma o seu poder, o seu espírito. E é dessa forma que as pessoas podem entender que Cristo é a revelação do Pai. Jesus fala assim, Senhor, Pai, os homens eram teus e tu os confiaste a mim. O Pai entregou tudo nas mãos do Filho, toda a humanidade. E Jesus redimiu a humanidade. Não só a que vai para o céu, inclusive a que não vai. Lembra de 1 João? Ele é a propiciação pelos nossos pecados.
E não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que qualquer um dentre o mundo que crer tenha a vida eterna. O que significa que eu posso pregar para um travesti, para um traficante, para um ladrão, para um político corrupto e dizer: Deus te amou e em Jesus redimiu você dos seus pecados. Já pensou o tamanho dessa mensagem? Quantos de nós somos, entre aspas, menos pecadores do que esses que eu citei e temos dúvida se Deus perdoa o nosso pecado? Claro que às vezes Deus vai levar um travesti para o céu que se arrepende do seu pecado, mas não vai levar eu, que tenho um pecado menor, que não me arrependo. Isso é verdade. Agora, se Deus pode perdoar um pecado tão grande, certamente o meu, Ele pode perdoar. E eu preciso o quê? De sinceridade diante dEle, em arrependimento, para buscar dEle perdão, transformação e salvação. Assim, nós devemos buscar a fonte do poder, a fonte da sabedoria e a fonte da salvação. Elas são encontradas em Deus e estão manifestas e disponíveis em Cristo. E elas estão disponíveis para pecadores que confessam seus pecados e desejam receber vitória sobre eles através do Espírito Santo. Essas pessoas, elas se tornam conscientes da verdade e dispostas a levar a verdade a outros. E elas são aquilo que Malaquias 3,17 chama de um tesouro particular. Eles me serão naquele dia um tesouro particular. Muito interessante. Nós somos muito importantes ao coração de Deus. Vamos ler então o verso 9 e o verso 10. Olha que interessante. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus não fez essa oração sacerdotal de forma indiscriminada. Muitas pessoas do mundo não creem, não amam, não são fiéis e não estarão no céu. E essa oração não é para eles. Essa oração é para aqueles que, mesmo tendo vivido nesse mundo de pecado e corrupção, aceitam a Cristo e tudo o que Ele representa como aquele que revela o caráter de Deus. Então, se você crê que Cristo é essa pessoa que revela plenamente o caráter de Deus, sinta-se plenamente incluído nessa oração. Sinta-se parte de uma oração que não é simplesmente humana, mas que é de uma relação do Filho de Deus, um com Deus, para com seu Pai. Isso é lindo, isso é maravilhoso, e todos nós precisamos entender isso e nos maravilhar diante disso. Nem todos no mundo estariam dispostos a crer, se entregar, seguir, confiar ou obedecer, e eles não têm parte nessa oração, como não terão parte no reino, mas Cristo é glorificado naqueles em quem existe um outro Espírito, naqueles que creem, naqueles que obedecem os seus mandamentos. Vamos ler agora os versos 11 a 15. Continuando esta oração, Cristo fala assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Que oração profunda, linda, e existem tantas coisas das quais nós poderíamos comentar aqui. Cristo estava no mundo em pessoa, mas ele diz assim: já não estou no mundo. É muito interessante isso. Lembra que quando Judas saiu, dominado por Satanás, ele falou: agora foi glorificado o seu filho? Aquilo ainda não era uma verdade concreta, mas ela espiritualmente era concreta. Cristo já estava desligado desse mundo, porque ele já havia cumprido a vontade do Pai. E ele já podia dizer: eu não estou nesse mundo, mas eles estão. E certamente essa é uma oração muito carinhosa para com os discípulos. Jesus entendia que ele estava acima dos seus discípulos, que ainda batalhavam com as coisas no mundo, nesta vida.
E Jesus ora por eles de uma forma muito interessante. É lindo reconhecer que Cristo nos entregou ao Pai, ao Santo Pai, para que Ele nos guardasse em seu nome, para que todos fôssemos um. A imagem da unidade aqui em João 17, ela é muito importante. E nós devemos ser um, apesar das diversidades que existem entre nós. Existem certas verdades que nos unem numa mesma experiência. Por exemplo, todos nós somos seres humanos. Essa é uma experiência em comum. Por mais que eu seja um e você outro, todos nós somos humanos. Além de todos sermos humanos, todos somos pecadores. Essa é uma verdade sobre todos nós. Além de sermos humanos e pecadores, todos somos objetos da graça de Deus. Todos somos objetos do amor, da redenção. E em sentido muito especial dentro da igreja, todos nós aceitamos a Jesus como Senhor e como Salvador. Então, mesmo tendo as nossas diferenças, nós somos um, com a mesma experiência. Um pecador que se entregou a Deus e confia nele para a salvação. É nesse sentido que a oração sacerdotal de Cristo começa a se cumprir e ela deve se aprofundar em seu cumprimento. Que tenhamos a mesma disposição de amar, de perdoar, de crer e de seguir o Evangelho. Que tenhamos a mesma compreensão da Bíblia, porque a Bíblia não é uma para mim e outra para o outro. A palavra é uma para todos. E nesse sentido a unidade vai se aprofundando e se concretizando na experiência do povo de Deus. Um povo que tem uma mesma experiência do pecado, mas também do perdão e da transformação, da consciência do amor e da salvação de Deus, que nos une em um só corpo, o corpo de Cristo. Mas nesse corpo, ou relacionado com ele, existe um grupo tenebroso, triste, simbolizado por aquele que Jesus falou, o homem da perdição. Judas é o símbolo daqueles que se relacionam com Cristo, mas não em fidelidade, não em fé, não em amor. E é muito triste saber que ainda existem esses entre nós, mas pior do que isso, é a perspectiva de que eu seja um deles. Essa perspectiva deve fazer a gente reavaliar a nossa vida com Deus constantemente. Temos seguido Ele de perto ou de longe? Com fidelidade ou com desprezo? Com amor ou com simplesmente uma rotina que nem mesmo a gente sabe para que serve? Essas são perguntas que a gente tem que fazer para nós mesmos. E eu espero que nós possamos respondê-la com sinceridade e dizendo que temos amado o Senhor, porque Ele é digno de amor. E se nos pegarmos em um caminho diferente, devemos fazer como Pedro, chorar, nos arrepender, pedir perdão para recebermos perdão. O pecado de Pedro ao negar Jesus foi tão grave quanto o de Judas. A diferença entre os dois: um creu no Senhor e se arrependeu, o outro não conseguiu crer. Judas não conseguiu crer que Jesus era o que ele falava que era, Deus. E que tipo de Deus? O único. E como Ele é? Ele é compassivo, misericordioso, benigno, perdoa o pecado, mas ao culpado não tem por inocente. Se Judas tivesse se entregado a Deus em fé, ele teria sido um grande apóstolo, da mesma forma como Pedro foi. Teria sido salvo e teria sido instrumento de salvação. Mas escolheu um outro caminho, porque não conseguiu crer no Senhor. E é por isso que o livro de Hebreus nos diz: não haja entre vós coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Que não exista em nós uma disposição de duvidar do que Cristo é, porque Ele foi até o fim por nós, porque nos amou. Lembra de João 13:1? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E nós não podemos duvidar disso. Judas, então, ele é o protótipo desse povo que não crê, que não é fiel. Símbolo daqueles que andam com Cristo, mas não se permitiram ser transformados. Entretanto, o povo sincero e fiel pela graça de Deus haveria de desfrutar o gozo completo que vem de Jesus. A alegria, a certeza que vem de uma fé estabelecida em alguém que pode salvar, cujo nome é Jesus. E nós devemos desfrutar o gozo de Cristo completo em nós mesmos, pela obra da salvação em nosso favor, que nos foi revelada na palavra e que revela
que o nosso lar está no céu. É de lá que nós aguardamos a Jerusalém celestial. Hebreus 11, verso 16. Mas nós devemos lembrar que mesmo tendo essa cidade no céu, é uma nova Jerusalém no céu, e mesmo que a gente tenha essa cidade lá, nós não podemos esquecer que nós vivemos no mundo hoje. E Jesus não orou ao Pai que nós fôssemos arrebatados do mundo. Ele diz: não oro para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. A razão de haver pecado em nós não é porque todo mundo ao nosso redor mente, todo mundo ao nosso redor mata, todo mundo ao nosso redor fala palavrão, todo mundo ao nosso redor faz besteira. Não é isso. Porque Jesus viveu num mundo pecador igual a gente viveu e não pecou. Então, a grande questão da nossa santificação não é o me isolar do mundo, mas é o ser livre do mal. E aprender que o mal não presta. O que é óbvio, né? É até uma redundância a gente ter que dizer que o mal não presta, mas quando a gente olha para esse mundo, a gente percebe que essa é uma lógica que as pessoas não percebem, porque elas estão continuamente atrás do que faz mal. Não é verdade? Vocês não percebem isso na vida de vocês? Na vida das pessoas ao seu redor? E como é que vence o mal? Romanos 12, 21. Vence o mal com o bem. Através do amor. Através da fé que se manifesta no amor. Que não nos tira do mundo, mas que nos livra da corrupção que habita nele. E então poderemos viver em um mundo corrompido, mas como diz a Bíblia, como uma geração que resplandece à luz da presença de Deus. Esse é o privilégio de todos nós cristãos. Vamos ler agora dos versos 16 a 19. E a palavra de Deus continua esta oração dizendo assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Cristo exalta a palavra como ferramenta de santificação. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Portanto, é Deus que nos dá aquilo que Ele nos pede. Não é interessante isso? Deus nos pede santidade para que a gente possa estar preparado para a volta dEle, para encontrar com Ele. E é isso que Ele nos oferece através da sua palavra. Deus nunca pede para a gente algo que Ele mesmo não nos dê. Deus nos pede justiça, mas nenhum de nós é justo. E é por isso que Ele proveu a justiça de Cristo, que é a justificação pela fé para a nossa salvação. Tudo que Ele nos pede, Ele nos oferece como um dom da sua graça e na sua palavra. E essa é uma das maiores verdades. Deus não nos pede algo para que a gente se esforce por nós mesmos para merecermos o que ninguém merece. Muito pelo contrário. É Ele que, por uma obra da sua graça, nos concede o céu, a eternidade, a nova Jerusalém, em amor perfeito para todo sempre. Jesus tinha seus discípulos diante de si, mas a sua oração tinha por objetivo alcançar a bênção de Deus a favor de quem nem ainda existia. Olha os versos 20 e 21 desse capítulo 17. Jesus continua orando e diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. As relações de unidade entre nós, entre os membros da Trindade, é um tema de um estudo filosófico amplo e difícil de ser entendido. Nós temos limitação para entender essas questões. Eu neles, tu em mim, eles em nós. É uma questão bem complexa, mas que, em resumo, diz uma coisa só: que Cristo habite em mim e em vocês, que nós habitemos em Deus e Ele habite em nós. Essa é a única forma da gente se relacionar com Deus de fato, porque senão Deus sempre vai ser alguém do lado de fora. Deus sempre vai ser um estranho. Deus sempre vai ser um ídolo. E Deus não é nada disso. Deus é Pai, Ele está dentro de casa. Deus é amigo, Ele anda do nosso lado. Deus é Espírito, Ele está dentro de nós, porque o nosso corpo é o templo do seu Espírito. E a gente entendendo essas coisas, consegue ter aquela alegria que Jesus mesmo
orou ao Pai para que tenham um gozo completo, para que tenham um entendimento, para que tenham salvação. Bom, todos os crentes das eras futuras foram incluídas na oração de Jesus naquela noite. Lembra? Não rogo somente por estes, mas por aqueles que vierem a crer em mim. Eu e você estávamos incluídos na oração de Jesus, como aqueles que nem existiam, mas viriam a crer no Salvador. Aquele que foi um humilde ser humano, sem estruturas políticas e econômicas para o representar, mas ele haveria de ser justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, recebido na glória e crido no mundo. 1 Timóteo 3, verso 16. E a fé em Cristo nos uniria em um só Senhor, em uma só esperança, na esperança da volta de Jesus. Você tem essa esperança? Toda a obra de Cristo em favor da humanidade foi para que essa esperança não fosse em vão na nossa vida, para que houvesse salvação, para que essa esperança pudesse abundar e nós pudéssemos um dia estar preparados para a volta dele. Verso 24 nos diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele volta a essa imagem da eternidade e essa relação eterna com Deus é novamente evocada. E em relação a isso nós podemos acrescentar duas coisas. Jesus, ele era conhecido e reconhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20. E o Pai nos escolheu nele antes que houvesse mundo. Efésios 1, verso 4. Da mesma forma como Cristo era glorificado como Pai na eternidade, foi lá na eternidade que ele decidiu morrer por nós e nos escolheu para pertencermos a ele. Para terminar, verso 25 e 26, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Deus é justo e um mundo injusto que não o reconhece não muda isso. Cristo o conheceu e nos deu a conhecer, e então compreendemos a sua verdade e o seu amor que nos salva. E é assim que nós devemos o conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Oséias 6, verso 3. E é nesse processo de fé em fé, de glória em glória, que Deus renova o seu amor, sua misericórdia e a sua presença em nós. E assim que Cristo habite em nós pela fé. Que Cristo habite em nós por uma fé que não é só teoria, mas que se manifesta na realidade do amor, uns para com os outros, amor para com todos e serviço, porque esse mundo não dura muito mais. Naquele tempo, Jesus orou: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Mas um dia Ele virá em pessoa para nos tirar desse mundo. Um dia Ele virá em pessoa para completar aquilo que Ele começou. E aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. E se você deseja que essas promessas se cumpram na sua vida, eu quero ouvir amém para Deus. Amém. Vamos nos levantar e vamos orar ao seu nome. Papai do céu maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado porque Jesus orou por nós um dia estando nesse mundo, Pai. Nós que haveríamos de crer no seu evangelho, ainda que pecadores, imperfeitos, inclusive na nossa forma de crer. Que o Senhor nos perdoe e transforme hoje a cada dia, e que o Senhor nos ensine a te amar, a nos amar e a amar todas as pessoas, meu Deus. Que a unidade pela qual o Senhor orou se cumpra nesta igreja. Que o Senhor destrua qualquer poder de divisão, de maldade, falta de união, falta de amor, falta de fé. Que esse espírito seja repreendido e destruído aqui dentro. E que aqui somente o Senhor e o teu Espírito venham a reinar, Pai. Que a tua graça nos baste. Que a tua salvação se cumpra em nós, em nome de Jesus. Amém.